Então vamos lá, em cosmologia. O universo possui forma, funcionalidade e estabilidade. Então a teoria do Big Bang, que todo mundo conhece, diz que o universo no início ele era desorganizado e ele foi se organizando com o passar dos tempos. O próprio Big Bang surge de um milagre, pois ele é uma lei da física estranha e desconhecida. Algo espontaneamente explode e surge tudo. Não a lei da física que apoia isso. E como é que ele é uma ciência ensinada em escola? Então, crer no Big Bang é o mesmo que crer que Deus criou o universo com o poder da palavra. Qual é mais absurdo? Então, se pegarmos várias peças do carro, vamos imaginar aí. A gente pega várias peças do carro aí. E a gente deixa todas elas soltas, só que perto uma da outra. Com o passar do tempo, o carro ele vai se montar sozinho e funcionar certinho? Então as coisas desorganizadas espontaneamente vão se organizar com o tempo e não deteriorar? Isso sim é fé. Quem acredita no Big Bang é muito mais crente do que nós que acreditamos em Deus Criador. Porque acreditar que tudo aleatoriamente vai se juntar, cada coisa vai para o seu lugar e vai funcionar perfeitamente, a cosmologia fala, o universo ele tem forma, funcionalidade e estabilidade. Impossível ser espontâneo, não é? Mas a gente tem que ter algumas evidências de que o universo foi criado, não só a nossa fé, né? Então nós temos, por exemplo, as leis da termodinâmica. E aí é física, não é Bíblia. Por exemplo, conservação de energia. É uma lei da termodinâmica. Ela não é criada do nada. Isso quem está dizendo é a conservação de energia, que é uma lei da termodinâmica. Ela não é criada do nada. Ela é transformada de um tipo para outro. Tá? Temos uma outra lei da termodinâmica muito interessante. Entropia. Diz o quê? Você deixar alguma coisa por conta própria, ela estraga. O novo envelhece. Não é lógico? Pega alguma coisa e deixa lá no tempo ali. Seja um recipiente de plástico, seja uma peça de madeira, deixa no tempo e não mexe, não dá manutenção, não vai lá buscar, deixa tomar sol, deixa tomar chuva. Com o tempo ela estraga, não é isso? E com o passar dos dias, aquilo que é novo envelhece. Você compra um carro novo hoje, amanhã ele já não é novo que nem era hoje. A gente amanhã é mais velho do que é hoje, né? Isso é entropia. Pelo princípio do Big Bang, né, se eu acreditar que o Big Bang ele é verídico, então eu deveria comprar algo bem estragado e à medida que eu vou usando ele vai melhorando, né? Então não vamos mais comprar carro novo, vamos no ferro velho e vamos comprar o mais ferrado de todos, porque à medida que eu for usando ele com o passar dos dias ele vai ficando novo e vai melhorando. Big Bang diz que aconteceu isso com o universo. Ele foi se aprimorando com o passar do tempo, ele era desorganizado, fruto do acaso, da explosão, mas tudo foi pegando o seu lugar e foi melhorando com o tempo. Então é isso, a gente pode pegar uma coisa estragada e vai usando que ela vai melhorando. Comida, não cozinha não. Pega tudo no lixo, vai comendo. À medida que você for comendo, a comida vai ficando melhor. Próxima do prato ideal, recém-cozinhado. Que nojo, né? Baseado nessas leis, Hermann von Helmholtz, esse senhorzinho do lado aí, ele afirmou: sendo que o universo está continuamente indo na direção de um estado maior de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito, ou seja, teve começo, mas vai ter fim, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. O que ele está dizendo? Em algum momento no passado deve ter tido uma energia maior que energizou tudo e tudo começou, e com o passar do tempo vem se desorganizando, é o contrário. E von Helmholtz não é cristão, ele está falando baseado nas leis da física que nós vimos aqui. Ó. E ele está dizendo, ó, cara, para a gente acreditar nisso, em algum momento alguém violou a segunda lei da termodinâmica, que diz que se você deixar as coisas por conta própria, elas se estragam. Mas os estudiosos do ramo, né, que acompanham o espaço sideral, estudam a vida espacial, né, planetas, etc., eles explicam que de forma até comum é possível ver o surgimento de galáxias prontas, né, pasmem, sempre em determinados períodos. Quando se está fazendo uma sondagem de rotina, né, algum satélite, né, ou telescópio, né, indica algum novo corpo celeste ou galáxia,
que acaba de surgir ao nascer. Isso é muito comum para quem, não sei se todo mundo acompanha, eu mesmo não acompanho, né? Mas se você acompanha matérias, né, do ramo científico, revista, notícia, enfim, sempre tem alguma coisinha lá. Se você assina Super Interessante mesmo, uma vez ou outra tem lá. Sempre surge alguma nova estrela, a evidência de que é possível que tenha um outro planeta, surgiu uma nova galáxia. Então, o universo ele está em desenvolvimento, tá? Ele está sempre criando alguma coisa. Mas olha só, em contrapartida, as supernovas, né, ao contrário do que se fala popularmente, a supernova não é o nascimento da estrela, mas sim a sua morte. Então as estrelas que a gente vê brilhar intensamente no céu aí, até que a sua luz chegue para nós, possivelmente elas já morreram e nós estamos vendo uma estrela do jeito que um dia ela foi, e não como ela é agora. Só para você ter uma ideia de rapidez, o tempo que a luz leva para percorrer aí 149.597.870 quilômetros que separam a Terra do Sol é de 8,3 minutos. Né? O tempo que a luz ela leva para chegar do astro luminoso até os nossos olhos é de 8,3 minutos. Então, se você vê uma estrela agora, você não está vendo como ela é agora, você está vendo como ela foi há 8 minutos atrás. Se você durante o dia o sol está te tapando e você faz assim, você não está vendo o som, você está vendo o que ele era há 8,3 minutos atrás. Mas não é sabido que o universo tem 13 bilhões e poucos anos? Como colocar esse tempo na criação? Ou é antes da criação? Então, a ciência pressupõe que a unidade do universo e do planeta Terra, mas é incorreto afirmar que a ciência afirma essa idade. Percebe a diferença? Quando a ciência fala da idade da Terra, ela nunca vai afirmar, ela sempre vai pressupor, porque ela não tem como dizer exatamente. A gente já falou sobre métodos de datação, mas ela pressupõe uma idade, ela nunca afirma a idade do universo. Lembra da nossa crença do RG? É a mesma coisa. Você tem ali o registro escrito ou impresso e você tem o testemunho de alguém que registrou, mas você não estava lá para ver. Então são pressuposições. Você pressupõe a sua idade, mas você precisa acreditar no documento e acreditar no testemunho de quem diz que registrou. Mas será que a sua idade é igual você acha que é? Entendeu? Então é o mesmo caso, tá? Quando se olha mais distante no universo por telescópio, né, conforme você olha mais longe, mais se vê o universo jovem e perto do nascimento. Entendeu isso não? É como voltar à nossa idade numa máquina do tempo. Quem já assistiu o filme Máquina do Tempo do Guy Pearce, por exemplo, eu super recomendo, é ótimo. Que faz parte também do livro A Máquina do Tempo, né? Um livro em inglês excelente. Então vamos lá. Quanto mais você olha longe no telescópio, mais você vê o universo jovem como ele era no começo. Principalmente por causa dessa questão das distâncias, milhares de anos-luz. Para você chegar na origem daquela luz é uma viagem de milhares de anos. Para você entender isso, é como você pegar e voltar na máquina do tempo, para você voltar na sua idade. Sempre que nós voltamos na máquina do tempo para ver a nossa idade, nós vamos voltar numa versão mais nova nossa, próxima do nosso nascimento. Agora olha só, se você volta no tempo uma quantidade de anos superior à sua idade, você vai voltar para o nada, pois logo você não existe ainda. Né? Então, se você tem 40 anos de idade, você pega uma máquina do tempo e volta 41 anos atrás, você vai voltar para o nada, porque é um ponto da qual você não passou a existir ainda. Entendeu? Mesma coisa, tenta acessar a sua rede social para consultar posts, mas de datas antes de você criar a sua rede social. Se você tem o Facebook aí há 10 anos, tenta olhar um post seu de 11 anos atrás. Você não vai achar nada, por quê? Porque não existia naquele ponto. É a mesma coisa do universo, quanto mais você se afasta, mais você vê ele jovem, até o ponto que você não vê nada, porque ele não existia. Então o universo tem idade, e é relativamente novo. Entendeu? Pelas distâncias em anos-luz dos astros e dos planetas das galáxias, você pode entender isso. É a própria lógica que a física ela ensina. Agora, olha só que interessante. Algumas evidências de que o universo foi criado. Mais alguma coisinha aí. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, o universo entraria em colapso. Porque puxaria tudo para si, para muito mais perto. Se a gravidade fosse mais fraca,
o universo acabaria, porque não vai haver mais planeta e estrela. Se a gravidade é um pouco mais fraca, tudo fica mais solto e mais leve, então pode colidir com mais coisas porque está mais solto. Então acabaria tudo. Ou seja, a gravidade ela é exatamente tão forte quanto ela precisa ser para que tudo tenha seu limite e espaço. Se a razão, que é o resultado, entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, não existiria vida. Se fosse mais do que 1%, se fosse zero, a força eletromagnética e a força da atração, elas entrariam em colapso. E a vida não existiria, porque ela se destruiria, porque não haveria limite. Qual que é a chance disso acontecer por acaso e espontaneamente? Então veja só, a precisão com que as leis se aplicam no universo, para que ele seja estável e funcional, torna lógico que exista um Criador. Evidências de que o universo foi criado.